pessoal, mas com o tempo vocês vão me conhecer um pouco mais aí. Mas hoje é o primeiro evento que a gente está fazendo, a gente está bem feliz. A professora Renata está aqui conosco, vai fazer parte do time da pós-graduação. E essa pós, a gente está lançando basicamente esse semestre com um grande desafio, né? Que é a Cristiane, que está aqui do lado, né? Ela que, digamos assim, trouxe a nós essa necessidade do setor. Então, quero agradecer a Cristiane que está aqui conosco, né? Que ela entrou em contato, falou conosco, ela já seguia nosso trabalho com a microbiologia industrial farmacêutica e disse para nós, também o setor sucrocoleiro precisa muito dessa área, né? O que a gente pode fazer para ajudar? E nós, nosso time de especialistas, chegamos nessa pós-graduação. E essa pós, pessoal, ela é bem pensada pela questão que a gente quer unir o que acontece no campo e o que acontece na indústria. Porque há correlação nos problemas. Às vezes, o problema que tu enfrenta na empresa, dentro da planta industrial, ela vem do campo. Então, conhecer o que está acontecendo na plantação vai te auxiliar bastante dentro dos processos. E tem muito micro-organismo houses, né, que eles vêm do campo, eles estão lá, porém, o analista microbiológico da indústria, às vezes, por não conhecer essa problemática, se torna um problema cada vez maior. Então, essa pós, ela vem desvendando isso. Desde o início, né, quem vai fazer a pós agora, vai trabalhar a parte de fisiologia da cana, microbiologia do solo, as bactérias, fungos, a parte de microbiológico, tudo que acontece no campo e depois tudo que acontece dentro da empresa. Vai ser um momento, né, Renata, de muito network, porque os professores vão trocar muita experiência, os alunos, pelo que eu já vi, já trabalham na área, então podem trazer seus problemas para a sala de aula, discutir, isso é muito enriquecedor. Então, cada um pode trazer uma problemática, discutir um dia, então isso torna cada vez mais forte o conhecimento de todos aqui. Então, acredito, né, Renato, que vai ser uma pós bem produtiva, a gente está bem empolgado, a gente já está conversando com todos os professores, a gente está marcando a data de início, para que a gente possa cumprir esse objetivo, que é realmente trazer algo impactante para o setor. E a gente vai conseguir, né, Renato? A gente está todo alinhado aqui para atender essa necessidade. A gente está trazendo também assuntos diferentes para dentro da área também, Renato. Por quê? A gente, na indústria farmacêutica, tem muitas tecnologias, muitas coisas avançadas na área microbiológica que talvez o setor ainda não esteja utilizando. Então, a gente vai trazer também essas tecnologias para que possam pensar, opa, eu posso usar isso no laboratório meu? Dá para adaptar? Dá para pegar essa transferência de tecnologia e colocar no meu setor? Por exemplo, métodos rápidos microbiológicos. Hoje em dia, as empresas têm pressa para liberar novos produtos. E testes microbiológicos tradicionais demoram. Tem que você inocula, faz a contagem, tal, libera, demora. Mas tem muitos métodos rápidos para poder fazer isso. Então, vai ter um professor que já domina muito a área de tecnologia, vai trazer na pós também. Vai trazer a parte bem problemática também da questão de biofilmes, né? Com professores especialistas, doutores dessa área. Então, todas as novidades que tem, a gente vai buscar tecnologias de fora, trazer de dentro, para ter essa troca e também dar essa oportunidade de poder transferir conhecimento e tecnologia de um setor para o outro, fortalecendo cada vez mais. Então, acho que vai ser uma coisa bem interessante para quem vai começar a pós agora e ter esse conhecimento. Com certeza. E é algo bem necessário. É algo que a gente está vendo crescer muito, é uma evolução que está sendo muito rápida agora, nesse momento, e essa união do agro com a indústria. E a gente precisa entender quem está nesse ramo, ou quer entrar nesse ramo, ou permanecer nesse ramo, precisa sempre estar bem antenado nas coisas que estão acontecendo, nas modificações e evolução desse nicho grande que está acontecendo. Ok. Bom, pessoal, eu vou deixar a professora Renata se apresentar. Ela vai ser uma das primeiras docentes aqui com vocês já esse ano, né? Ela vai introduzir um pouco sobre o conhecimento dela, vamos conhecer um pouco mais. Depois, vocês vão ter um momento de pergunta, para deixar no chat as perguntas. Mas assim que eu terminar, vocês podem abrir o microfone, conversar diretamente com ela, ou deixar as perguntinhas que a gente vai intermediar aqui. E depois eu vou passar o certificado para vocês
colocar no LinkedIn, publicar, enfim. Até o primeiro certificado, vocês colocar no currículo aí com a temática de hoje, tá bom? Então, Renato, fica à vontade para se apresentar para todos aqui. Tá, joia. Bom, eu vou começar compartilhando a tela, porque aí a gente vê se todo mundo está vendo, se está certinho para todo mundo, tá? Só um minutinho. Nossa, acho que eu fechei aqui. Isso é porque a gente antes tinha visto, testado tudo, gente. Espera só um pouquinho. Pronto? Aparecem para vocês? Sim, está aparecendo. Bom, então vamos dar início. Passou aí? Sim, passou. Então, tá jóia. Então, vamos dar início, gente, a esta Masterclass. O título dele é bem, assim, provocador para fazer realmente pensar. O poder invisível do micro-organismos transformando o agro em indústria. Eu espero que seja algo que traga para poder tirar algumas dúvidas, para sanar algumas dúvidas e, ao mesmo tempo, criar esse anseio para poder conhecer um pouco mais desse mundo. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e vamos falar, então, hoje desse invisível, né, da questão dos micro-organismos e como eles estão transformando o agro e a indústria nessa revolução agora. Então, antes da gente falar um pouquinho, vou falar um pouquinho de mim para vocês conhecerem quem que é Renata, né? Quem que é essa professora que vem falar, qual bagagem que ela vai trazer para vocês, para poder tentar enriquecer um pouquinho, trazer informações para vocês. Então, eu sou bióloga de formação de graduação, fiz minha graduação em Lavras, em Minas Gerais, vim aqui para Piracicaba, aqui eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado aqui na USP, fiz mestrado no SENA aqui, né, na parte de ciências do ambiente, e fiz um doutorado na área de microbiologia agrícola aqui na Exalc. Sou uma apaixonada por essa área microbiológica, eu trabalho mais ou menos, contando com a graduação, tem 20 anos que eu estou nesse ramo de micro-organismos, e especificamente micro-organismos endofíticos, que são os micro-organismos benéficos, e são eles que a gente procura, isolamos, para poder, sim, fazer um produto mais seguro, um produto coerente, né, com as predições que a gente precisa no mundo de hoje. Bom, visto um pouquinho de mim, vamos lá começar. E eu começo com uma provocação para vocês. Vocês já imaginaram que o futuro da agricultura e da indústria pode estar nas mãos de seres invisíveis? Essa figura que eu coloquei aí na apresentação chega a ser meio assim incoerente, porque é visível a mão de uma pessoa, a gente vê, segurando o que nós não vemos. E é justamente nesse ponto que a gente precisa trabalhar e enxergar. Nós carregamos algo que nós não vemos, que são os micro-organismos, mas
eles estão ali, e eles é que vêm impactando cada vez mais a nossa vida, as estratégias de negócio da empresa, criando cada vez mais essa ligação do agro com a indústria, e até chegar no campo. Então, é algo que a gente precisa realmente parar para pensar. Nós não os vemos, mas eles estão ali. Então, como agenda, para a gente criar um entendimento da nossa jornada aqui, eu separei em alguns momentos. Então, nós vamos abrir falando um pouco sobre conceitos chaves, para a gente poder entender um pouquinho, discutir, ver os casos reais, desafios, oportunidades, e, por fim, com isso, a gente mostrar um pouquinho como se conecta o agro, né, com a parte industrial, e isso tudo, como que a Pós vai englobar isso e trazer o conhecimento para vocês, né? A importância disso no sentido de aprimorar a questão profissional de vocês através da Pós. E eu quero deixar no final reflexões, provocações, justamente para fazer com que vocês possam enxergar o invisível que vem sendo transformado nos dias de hoje através dos micro-organismos. Bom, então, eu começo trazendo para vocês um momento de transição. Nós estamos agora no momento de transição entre agro e indústria. Tanto o agro quanto a indústria, eles estão passando por essas mudanças profundas, que estão saindo do convencional, do modelo baseado em insumos químicos, fósseis, justamente para um modelo diferente, que é um modelo de soluções sustentáveis. Esse modelo, essa estrutura, nós chamamos, então, de bioeconomia. Então, o agro e a indústria, eles estão fazendo essa transição para algo chamado bioeconomia. Essa bioeconomia, a gente vê, pelo menos nessa figura, como que está crescendo o desenvolvimento, a inovação, cada vez mais, tanto na área, na plantação propriamente dito, nas lavouras, no laboratório, na parte de planta, na parte de indústria, seja farmacêutica, seja alimentícia, mas está tendo uma evolução e uma união disso tudo, nessa transição onde a gente vê que a bioeconomia, ela vem avançando cada vez mais. E com isso, então, a gente vê que é uma grande sacada, é uma grande virada que está acontecendo. Porque antes nós trabalhávamos e víamos muito o quê? O adubo químico. E agora a gente está trabalhando com inoculante, com um adubo, vamos dizer assim, de ser vivo, né, de micro-organismo que nós não vemos. Nós estamos saindo do visível como adubos visíveis para um invisível, que são os micro-organismos, que são esses inoculantes líquidos à base de bactérias, de fungos, de leveduras, e que podem fazer o mesmo papel, né, que um químico. Às vezes eu peço só para ter assim, atenção, não que a gente vá substituir 100% o adubo químico para um adubo, para um inoculante líquido. A intenção, olhando para a sustentabilidade, é nós reduzirmos a utilização do adubo químico mediante a utilização do líquido, né, do bioinoculante à base de micro-organismos. Então, essa junção tem que ser muito bem pensada e estudada para a gente chegar no sucesso no produtor rural lá no campo. E por que está sendo falado tanto disso agora? Por que a gente está falando o setor todo científico, social, por que está falando tanto dessa mudança agora, dessa parte de micro-organismo, dessa parte mais sustentável? É justamente por essa pressão, dessa necessidade de ter atenção com o meio ambiente, ter essa questão da demanda global, isso vem crescendo cada vez mais. E é algo que está sendo cobrado pela classe científica, pela classe governamental, para olhar os cuidados ambientais, porque a gente está notando que a gente está destruindo, né, o nosso planeta. Então, quanto mais nós conseguimos tirar essa utilização química e for para uma área mais sustentável,
nós temos mais benefícios e mais qualidade de vida. Então, a partir de agora, eu quero deixar para vocês, então, parar e pensar, para depois me falar o que vocês esperam dessa Masterclass. Qual que é a expectativa que vocês têm? Por que vocês tiraram um tempinho de vocês, chegaram cansados do serviço, para poder vir aqui e ouvir, né? O que vocês buscam? Eu acho que quando vocês vieram, colocar o nome de vocês e colocar à disposição de escutar um pouquinho a respeito dessa aula sobre microbiologia, é simplesmente para poder compreender mais sobre o papel que os micro-organismos realmente vêm fazendo na bioeconomia. Porque realmente está um boom, está falando, a gente está vendo empresas sendo criadas, uma atrás da outra, falando muito dessa parte de on-farm, de poder fazer os biológicos, fixação de nitrogênio, então é tanta coisa que a gente vem ouvindo, mas precisa saber. Então, eu acho que vocês estão aqui nessa busca do conhecimento, né? Para poder entender um pouquinho. E com isso a gente vai passar o quê? Essa experiência um pouco para vocês. Eu espero, sinceramente, que ao sair no final dessa master, que vocês possam olhar para frente, se enxergar nessa revolução do invisível que está acontecendo, ter um foco e colocar em aplicabilidade na vida de vocês, na vida profissional, quem está estudando, olhar se em casa, se faz sentido, se tem esse interesse. Então, esse acho que é o intuito principal, de trazer essa informação para vocês. E aí, com isso, o que a gente vai levar daqui, então? É entender o papel do micro-organismo e a economia em si, essa bioeconomia, como que está andando junto, conhecer os cases de sucesso. Acho que o ponto principal é a gente ver na prática o que realmente está acontecendo. A gente só fala, ouve, mas temos exemplos práticos para a gente poder entender isso, o que está acontecendo, e refletir sobre os desafios e oportunidades para o futuro. Eu acho que o ponto também principal é a gente entender onde a gente está, onde a gente quer chegar e como a gente traz para fazer um benefício para o nosso profissional também, que vai ser muito oportuno. Toda oportunidade, né, o desafio para a gente poder crescer no futuro. Então, os conceitos chaves, né, para a gente poder entender. Aí eu começo falando sobre o que é bioeconomia. É algo que a gente está falando, que eu estou falando bastante aqui com vocês. A bioeconomia, gente, é o recurso, o uso do recurso biológico, como usar micro-organismos, utilização de plantas, de biomassa, isso tudo para poder gerar valor, gerar serviço, gerar produto. É um setor, então, que vai integrar cada vez mais a ciência, a parte da tecnologia, com foco principalmente em sustentabilidade e na circularidade. O que seria essa circularidade? Essa circularidade é a gente sempre estar reaproveitando, reutilizando, colocando tudo para ser realmente utilizado, não tentar perder nada, transformar tudo. Esse é um ponto muito principal para a gente poder utilizar e pensar o foco em sustentabilidade. E onde entram, então, os micro-organismos? Onde a gente conhece, onde a gente vai saber da história deles, onde eles estão. Então, a gente vê que o micro-organismo, esse estudo deles, eles estão em todos os lugares, gente. Desde a parte da lavoura, do solo, da planta, até quando vai para o laboratório, que a gente foi lá, coletou da planta, coletou do solo, levamos para o laboratório para desenvolver, que seja biofertilizante, um bioinsumo que leva micro-organismo. Depois disso, a gente precisa levar para a indústria, onde vai o quê? Escalonar, fazer realmente virar um produto, e aí chegar na mão do produtor. Então, tem toda uma cadeia de processo que acontece com a utilização desses micro-organismos. Então, é algo que vem criando cada vez mais soluções nesse âmbito, em todos os setores, que são, assim, impensáveis, que a gente não imaginava onde poderia chegar. Se a gente parar para pensar, a gente vê que os micro-organismos já estão sendo utilizados há muitos anos. A gente tem por si só a penicilina.
né? A penicilina, que é um antibiótico, que ela é feita do quê? De um fungo chamado penicílio. Quantos anos nós temos penicilina, né? A parte de fermentação. Então, são coisas que já estão na nossa rotina, mas às vezes a gente esquece ou não presta atenção. Só que agora nós estamos colocando inovação nisso, e está criando um grande caminho para a gente chegar à maior utilização dos micro-organismos. E com isso, então, qual que é o papel do micro-organismo? A gente está falando muito em relação à agro, em relação à indústria. Então, vamos conhecer um pouquinho do papel do micro-organismo no agro. O que eles trazem no agro? Eles atuam, então, em várias formas. Pode ser na fixação de nitrogênio para as plantas, pode ser controlando pragas, algumas doenças, pode ser estimulando até o crescimento de plantas também. São aliados, assim, invisíveis, que estão ali no nosso dia a dia, ajudando cada vez mais, e isso principalmente na redução do insumo químico, que é um ponto principal, tanto para gerar valor e uma economia, tanto para o produtor, quanto para o meio ambiente. Já na parte da indústria, gente, o que a gente encontra, o que a gente tem? O papel é igualmente tão importante como no agro, na indústria. Na indústria, os micro-organismos, eles são utilizados, que a gente vê no nosso cotidiano, como eu falei, na fermentação, na questão de pão, na questão da cerveja, biocombustíveis, bioplásticos, até na parte de remediação, de tratamento de esgoto. Então, é uma biotecnologia que está sendo construída e aplicada em escala industrial bem robusta, né? De uma grandeza bem assim, focada e já bem estabelecida. E o mais fascinante disso tudo, gente, é a união disso tudo, né? É o elo onde o agro se junta com a indústria e eles se conversam. Né? O que começa com uma bactéria que foi isolada no solo, chega a passar pela indústria, onde pode chegar na parte de alimentos, onde pode chegar na parte de produtor. Então, ela agrega valor nessa biotecnologia em todo o processo. Os micro-organismos têm essa plasticidade de fazer essa início e fim na entrega de um agregado de valor, né? E com isso, então, a gente vê dessa tamanha importância, e nós estamos falando, então, de um mercado trilionário de expansão, né? São países desenvolvidos que vêm utilizando, vêm conhecendo cada vez mais esse valor, essa riqueza da bioeconomia, seja na parte agro, seja na parte industrial, mas sempre os micro-organismos estão envolvidos nessa expansão, nesse desenvolvimento. E isso começou a chamar bastante atenção, que entrou como uma prioridade de estratégia de negócio das empresas, porque elas entendem que isso é a economia do futuro, é a bioeconomia que está vindo ganhando cada vez mais espaço, cada vez mais atenção. Então, aqui eu trouxe para vocês verem nesse gráfico, só para mostrar que o quanto vem crescendo em valores a utilização de defensivos biológicos e de inoculantes. Os defensivos químicos, gente, esses sempre vão ser mais, sempre vão ganhar destaque, sempre vão ter grandes ganhos ainda. Por que isso? Isso porque ainda tem uma cultura para a gente mudar e a gente tem muito ainda que caminhar no entendimento da utilização dos micro-organismos. Mas a gente já nota que já é uma redução pela quantidade de defensivos biológicos que vem sendo desenvolvidos e vem sendo aplicados nas culturas. E isso é um ponto muito importante, onde a gente vê realmente o crescimento. E com isso a gente está vendo o panorama no Brasil. No Brasil, nós temos assim nosso grande exemplo, que é a soja, né? É o nosso cartão de visita. É um agro com uma força global muito grande, onde sempre nós estamos na frente, seja na parte de grãos, seja na parte de óleo, da venda, da exportação. Nós somos um país que somos, assim, trilionários nessa parte, voltada para biológico.
porque nós começamos, né? Nós somos ali o que deu o pontapé inicial com essa bioeconomia. Nós temos uma fauna muito rica, uma flora muito rica, e com isso essa microbiota também. E isso tudo vem agregar na qualidade que a gente vai entregar à nossa economia no futuro. Outro exemplo aqui também, marcando então os produtos biológicos no setor, olhando o setor mundial. É um crescente, gente. É um campo que só vem a crescer cada vez mais, agregar valores, isso em todos os aspectos, e a tendência até 2030, que a gente está vendo essas projeções, é que cheguem a crescer em torno de 35% na aplicação de biológicos, na utilização aqui no Brasil, e aumentar também na parte mundial. Porque cada vez mais a gente vem o quê? Descobrindo inovação, trazendo mais novidades e conhecendo mais a aplicabilidade dos micro-organismos. Então, o Brasil tem essa posição privilegiada nessa biodiversidade. Nós somos uma potência mundial em relato nesse setor de bioinsumos. Não esqueçam disso, tá? É muito grande. A gente tem uma floresta para desvendar, a gente tem uma grande inovação nas nossas mãos. Só que nós precisamos do quê? Profissionais preparados para saber como utilizar e como aplicar isso. Aqui eu trago também outros produtos biológicos registrados. Então, a gente está vendo 433 produtos já foram registrados. Pode parecer pouco, gente, mas não é. Porque é uma burocracia muito grande, ainda mais que a gente não tem uma legislação para registrar produtos biológicos, né? Agora que a gente está trabalhando nisso, vendo que o Congresso está colocando as novas leis, novas metas ali para o mapa, para poder ter um roteiro de como a gente vai utilizar esses micro-organismos, né? Esses produtos biológicos. Mas é um crescente que nós podemos ver aqui de todas as formas, tanto de micro-organismo, macro, a utilização de bioquímicos, é um crescente bem grande na nossa economia. E aí, eu deixo para vocês uma provocação e eu queria ouvir o que vocês pensam disso. Qual é a área que mais se beneficiará com essa bioeconomia microbiana? Aqui a gente já discutiu, já deu exemplo de agro, indústria, farmacêutico, alimentícias. Então, eu pergunto, na cabeça de vocês, aí no pensamento, depois disso tudo que a gente está conversando, aonde vocês acham que vai ser esse boom que vai acontecer? Né? Se fosse para escolher uma área, nossa, eu vou para o agro, eu vou pela farmácia. Para onde a gente teria essa possibilidade? Se vocês escolheram uma, infelizmente eu vou falar para vocês que não seria completamente a correta, porque a forma, tanto na parte do agro, indústria ou alimento, que vem crescendo, ou saúde, crescendo, desenvolvendo, não existe uma resposta certa, não existe uma área certa, porque cada uma vai ter uma percepção, cada uma vai ter a sua experiência e que vai enriquecer cada vez mais na discussão, na inovação ali do dia a dia, porque ciência é uma constante revolução, uma constante inovação. Então, para qualquer área que for e tiver relacionada à bioeconomia microbiana, é um crescente, é inovação. E aí, agora eu trago para vocês alguns cases inspiradores. Os últimos cases inspiradores. Nós já entendemos o conceito e já entendemos o potencial dos micro-organismos na nossa vida, na nossa sociedade. Então, vamos sair um pouquinho da teoria e vamos ter um olhar mais na prática. Como que a gente usa? Como que é visto isso? Qual o resultado disso? Então, chegou a hora da gente ver esse conceito aplicado diretamente ali no nosso dia a dia. Nós vamos conhecer, então, alguns casos que eu selecionei aqui para mostrar para vocês como os micro-organismos saíram do laboratório, de uma bancada, né, e viraram uma transformação, seja no agro ou na indústria.
Então, vamos ver agora um pouquinho desses que eu já separei aqui para vocês. No caso, o primeiro caso vai ser um caso do agro. Então, é a fixação biológica de nitrogênio da soja. Gente, esse é o nosso cartão de visita. Esse é o nosso ponto X, da teoria onde a gente vê o tanto que a gente tem de trabalho consolidado e bem estudado em relação à utilização do micro-organismo na soja. O Brasil hoje, a gente importa uma grande quantidade de fertilizantes nitrogenados. E o custo disso é muito elevado. Isso é um problema que nós temos. Qual que é o nosso desafio, então? Reduzir essa dependência, sem comprometer, então, na produtividade. Nós temos que aumentar, tanto é que a gente vê que sempre nós estamos batendo, cada safra que passa, a gente vê toneladas e toneladas de soja sendo batidas, e essa é a ideia. Nós precisamos aumentar, mas sem aumentar a produtividade, sem aumentar em área, e sem aumentar também o gasto, né, da utilização de fertilizantes nitrogenados. E, então, o desafio é bem esse para a gente poder achar. E a solução que a gente encontrou agora, nessas pesquisas todas de alguns anos para cá, é a solução da utilização de bioinoculantes, de micro-organismos, bactérias, né, do gênero que a gente já viu sendo utilizado na soja, o Bradyrhizobio, que colonizam as raízes das sojas, fazendo aqueles nódulos, aquelas bolinhas. Deixa eu mostrar para vocês aqui, caso quem não conheça, tem umas bolinhas bem aqui nas raízes. Isso são nódulos. Nesses nódulos é onde acontece a fixação de nitrogênio atmosférico que vai desenvolver a raiz. E isso, então, supre a planta na necessidade, então, de reduzir o uso de fertilizantes nitrogenados. Qual que é o impacto disso? Olhando o custo-benefício. Na economia, chega a ser de 10 bilhões. É algo muito grande, o impacto que isso tem, né? E é superior em dólares, desses 10 bilhões por ano em dólar. É um verdadeiro marco, gente, a sustentabilidade em relação à utilização da soja. Outro exemplo também do agro é o controle biológico de pragas. O controle químico, ele é muito intensivo, né? Vem sendo intensivo e cada vez mais nós estamos criando, desenvolvendo pragas mais resistentes e a necessidade de cada vez aumentar mais ainda a utilização de um defensivo químico. E isso trouxe, então, resistências a pragas e uma preocupação com o resíduo que fica no ambiente. Então, o mercado está exigindo novas soluções, novas condições a gente ter esse controle, mas com um uso menor, mais controlado desses defensivos químicos. Para isso, qual que foi, então, a solução? A utilização de fungos entomopatogênicos, que seriam os fungos tipo metarrísio, Beauveria, além de bactérias também, como Bacillus thuringiensis, que trouxe alternativas eficazes no controle dessas pragas. São seletivas ali, são algo sustentável, que não prejudica o meio ambiente. Então, é algo muito benéfico para poder fazer esses controles. E isso, então, qual que é o impacto na utilização desse tipo de controle biológico? Aqui no Brasil, nós já somos o segundo maior mercado do mundo na utilização de biocontrole. Tanto é que a gente vê que tem empresas muito fortes nessa área. O exemplo é a Coopert. É uma empresa onde foca bastante no controle biológico. Os produtos que vêm sendo utilizados, eles estão reduzindo significativamente do uso de químicos. E isso vários produtores vêm relatando cada vez mais. É uma transição real da bioeconomia à utilização desse tipo de biocontrole, controle nas pragas, né? E agora um case de indústria. A produção de bioplástico.
Nós sabemos, gente, que o mundo enfrenta uma crise fora do comum em relação a resíduo plástico. A gente pode notar por nós mesmos. Quando a gente faz uma festinha em casa, alguma coisa, pela própria correria do dia a dia, a gente tenta pegar copo de plástico, pratinho de plástico, tudo descartável. E assim que a gente termina a festa, junta tudo, põe no saco de lixo e manda embora. Gente, para a gente poder ter uma noção, a degradação de plástico é mais de 100 anos. É algo que a gente vem pela correria, a gente está aumentando cada vez mais a nossa utilização de plástico no mundo. E isso é algo que realmente impacta de uma forma muito negativa. Então, as indústrias agora, elas estão buscando, está sendo necessária essa chamada de pesquisa para alternativas biodegradáveis. E uma dessas soluções são micro-organismos que conseguem produzir biopolímeros, que são plásticos, que a gente chama de PHA, a partir de resíduo orgânico. Então, nós temos a base de bactérias, que faz o PHA, nós temos também a base de plantas, que chama PLA. Isso tudo são plásticos de biopolímeros, que nós chamamos, e que vem reduzindo cada vez mais, sendo necessária a aplicação deles para reduzir esse impacto que o plástico em si faz. O resultado desse plástico biodegradável, ele é muito positivo, porque ele é firme, igual o plástico normal, só que o problema que a gente vê nele é que ainda precisa de pesquisas para ser mais direcionado para escalonar, fazer uma grande quantidade. Hoje o mercado de bioplástico, eles tende a aumentar, tem uma ideia de ultrapassar 25 bilhões de reais para ser injetado nessas pesquisas, para poder realmente criar volume para a gente poder utilizar isso. É uma biodegradação muito mais rápida em relação ao plástico. Tem essas sacolinhas agora que a gente vê de mercado, que realmente ela é bem biodegradável. Algumas, em contato com o solo, em torno de uma semana, 10 dias, já começa a desfazer. Então, é algo bem promissor, mas precisa ainda de pesquisas para escalonar. Aí precisa realmente da indústria entrar para chegar nesse ponto de escalonamento. Bom, visto isso tudo, gente, nós vimos como os micro-organismos já estão mudando a vida no setor do agro e no setor da indústria. Mas toda revolução também traz consigo desafios. Todo avanço vem acompanhado de quê? De obstáculo, de alguma dificuldade. E a bioeconomia, ela baseada nos micro-organismos, ela já mostrou que tem esse impacto, é o impacto já consolidado, mas ainda tem barreiras para a gente poder ultrapassar. Tem dificuldades que a gente precisa ultrapassar. E quais seriam essas dificuldades? Seriam as dificuldades ainda assim científicas, de pesquisas, voltadas a todo o âmbito que a gente acabou de ver, mas a questão financeira, de investimento, a questão de regulatório, regularizar a utilização, criar leis, é um problema também. E no mercado, o que seria o mercado? É a utilização, o produtor utilizar. Por mais que está sendo muito falado, muito discutido, mas ainda tem aqueles produtores que ainda ficam na dúvida, será que eu mudo? Será que funciona mesmo? Então, a gente tem que olhar os dois lados da moeda. Né? A gente tem uma porta aberta para uma imensidão que está esperando a gente, cheia de oportunidades. Mas, junto com essa porta aberta, nós também temos muitos desafios para a gente poder suprir. Nós temos uma evolução muito grande na parte de indústria, tanto na parte de máquinas, quanto na parte de engenharia molecular, quanto na parte de IA, voltada tanto para a indústria quanto para a agro. Então, grandes são as oportunidades, só que junto com elas vêm os desafios também. E é nisso agora que a gente vai ver onde a gente pode entrar, quais são os desafios, o que pode agregar na minha profissão, na sua profissão. O primeiro desafio que eu trago para discutir com vocês é a escalabilidade do produto.
Nem tudo, gente, que funciona bem na bancada de laboratório, funciona bem no campo, na indústria. Escalar processo, escalonar processo de microbiano exige vencer barreiras, não é fácil. A parte técnica é muito complexa e as financeiras também, os equipamentos são caros. A escalabilidade se torna complexa, para vocês terem uma ideia, como fazer o bolo. Quando a gente vai fazer um bolo, a gente vai fazer uma receita. Nossa, a gente já tira de letra, pega os ingredientes de uma receita, faz rapidinho. Só que se tem muita visita em casa, eu preciso aumentar essa receita, mas eu quero tudo de uma vez. Onde eu fiz uma, eu vou querer fazer 10 receitas de uma vez, no mesmo local, na mesma forma, na mesma batedeira, assar no mesmo forno. A chance disso dar errado é muito grande, não é? Eu não sei quem já teve essa experiência de fazer isso. Só que o tempo que assa em uma receita, 10 receitas não assa. Qual que seria o tempo? Então, tem que ser estudos para poder entender qual que é esse tempo, qual que é essa margem. É a mesma coisa quando a gente vai fazer um produto biológico. A gente precisa fazer testes. Outro desafio também é a relação de formulação e estabilidade. Esse é um ponto, um crivo no mundo biológico. Os micro-organismos, gente, são seres vivos. Se tiver morto, não resolve, não vai adiantar, porque a gente precisa que ele esteja vivendo, se desenvolvendo, liberando as enzimas, liberando os exudados para poder a planta crescer. Então, precisa assim, de veículos. Esse líquido onde a gente coloca o micro-organismo que leva até o campo, é o mesmo líquido que estava ali do laboratório, que foi para a indústria de uma maneira diferente, que foi colocado mais inovação, mais tecnologia, mas precisa ter de uma forma adequada, para ele resistir a clima, a temperatura, a radiação. Isso tudo é pensado. O mesmo produto que eu vou testar aqui na minha região, aqui em Piracicaba, em muitos lá do Nordeste, às vezes pode não dar certo. Mas aí vai falar que o problema é o produto, o problema é o micro-organismo. Então, a condição climática é muito preocupante também. Isso dá uma diferença. A gente precisa ter estudos e conhecimento profissional para a gente poder relatar essas informações para o produtor. Essas questões de mistura, o que a gente pode juntar com o quê? Cepa A com cepa B, pode juntar? Será? Tem informações, tem estudo? Nós não podemos sair juntando cepa A com cepa B e jogar no solo, na planta. Se a gente não tem ciência do que a gente está trabalhando, a gente pode contaminar o solo, a gente pode destruir uma plantação. É muito importante a gente ter conhecimento, a gente ter bastante treinamento em relação a isso. Outro ponto também que a gente vê como um grande desafio, que eu já relatei agora mesmo, é o marco do regulatório para bioinsumo. O que seria esse marco do regulatório? São as leis. Tem caminhado, tem evoluído, mas a passos lentos. Mas isso é ainda um gargalo ali e a gente precisa vencer isso. E, principalmente, convencer tanto a indústria a fazer o produto, quanto ao produtor a utilizar o produto. Porque, muitas das vezes, o que tem esse problema é o tempo que se leva para a gente poder entender dessa formulação, criar esse produto mesmo, e de convencer as pessoas a fazer o teste e tem bons resultados. Outro desafio também é a parte técnica. Muitos casos, gente, de insucesso do produto, eles estão ligados à forma da aplicação. Não é do produto em si que o produto não funciona, é como ele é aplicado. É falta de conhecimento técnico para poder passar as informações corretas para o produtor, né? Para o pessoal que está no campo. Então, é muito importante capacitação técnica, é muito importante uma especialização, é muito importante conhecer o que a gente está trabalhando,
qual que é a cepa, qual que é a porcentagem, o que que a gente pode fazer, para qual cultura foi estudado e foi validado. Não é porque deu certo na soja que vai dar certo com tomate, não é porque deu certo com milho que vai dar certo com banana. Não, precisa de teste, precisa de estudos. E depois de tantos desafios assim, tudo com oportunidades para a gente poder crescer, para a gente poder desenvolver nesse mundo. Então, a gente vem agora com as oportunidades para a gente poder trabalhar em cima. O mercado, hoje em dia, ele exige muito o quê? Sustentabilidade. É a palavra do momento, é ESG, é o que se fala agora no momento, porque está tudo voltado, preocupado com a questão ambiental. As empresas, elas vêm apostando no micro-organismo porque eles estão ganhando um espaço junto a investidor, a clientes, a consumidores mais exigentes, que estão querendo que, não, eu compro, mas o que vai dar de benefício? Vocês estão vendo falar bastante agora dessa pegada de carbono para poder fazer essa redução? Clientes agora, a gente está focado o quê? Em utilizar micro-organismo que entregue isso. E isso está gerando o quê? Valor. Essa questão do carbono vem gerando valores e isso desperta o interesse, quando a gente mexe no bolso, automaticamente desperta o interesse de qualquer um. E a gente vê também que a parte da biotecnologia também vai abrindo caminhos. Hoje a gente vê caminhos incríveis com o desenvolvimento da biotecnologia, desde melhorar uma cepa, uma bactéria, para fazer prevenções de interações microbianas com A mais B, tudo isso agora juntando com a IA. É uma forma da gente ganhar tempo, aplicação, para a gente ganhar volume na indústria para utilizar isso no campo. E com isso gerar ainda mais rápido a nossa economia, a nossa bioeconomia. Ferramentas de edição gênica está sendo muito utilizada, as ômicas, né, metabolômica, transcriptômica, proteômica, tudo para poder a gente descobrir qual é o micro-organismo ideal para fazer X ou fazer Y função dentro de uma indústria ou dentro do campo em alguma cultura. Outra oportunidade aqui também é a questão governamental e política. O setor público agora, como a gente tem falado, ele está enxergando os bioinsumos, essa economia, bioeconomia, com outros olhos. Agora foi até criado, gente, o Programa Nacional de Bioinsumos do Brasil. Tamanha repercussão está sendo criada em torno desses micro-organismos que agora realmente virou um boom nas estratégias de negócio de empresa. Além da gente trabalhar com isso, a gente vê grandes probabilidades e oportunidades de a gente colocar isso em prática em outras culturas também. É um outro nicho. Hoje, nós só vemos o quê? Pelo menos em grande escala, né? Em grande volume de informações e de pesquisa. É soja, é milho, geralmente é só essas duas culturas. Agora vem um pouco mais cana-de-açúcar, um pouco mais de trabalho, um pouquinho de feijão, mas mesmo assim, nada é perto no tanto que foi investido e o tanto que tem de pesquisas básicas bem consolidadas, como a soja e no milho também. Então, é um novo mercado, que a gente tem tudo isso para criar, desenvolver biofertilizantes, biocontroladores, nesse monte de culturas, que a gente tem no nosso âmbito aqui no nosso país. Bom, e aí, se cada desafio que a gente descreveu aqui, que a gente viu oportunidade, se ele for entendido como a gente utilizar esse, né, como uma oportunidade mesmo, gente, não vai ter pesquisa e campo de inovação por muito, muito tempo nessa área de micro-organismos, nessa área de bioeconomia. É algo que a gente estuda e sempre tem algo para estudar, sempre tem assunto e sempre vai ter desafios para a gente poder vencer.
Só que aqui fica clara a importância que, sem especialização, sem estudo, sem uma formação básica sólida, a gente não consegue inovar. Então, os desafios de hoje são as oportunidades de amanhã. Nessa imagem, a gente vê uma estrada toda esburacada, toda arrebentada, cheia de quê? De desafios para a gente ultrapassar, para a gente chegar ao final. E, às vezes, a gente pode não chegar no final tendo essa estrada desse jeito, mas a gente pode criar o quê? Pontes. Nós podemos criar estruturas, ver oportunidades para a gente poder pular esse desafio. E é essa a intenção que a gente pensa na utilização da pós, é fazer justamente o conhecimento chegar até vocês, para vocês pularem, ultrapassarem esses desafios. E depois disso tudo que vimos, né, até agora, eu faço uma pergunta e deixo para vocês o pensamento. E você? Onde entra nessa revolução invisível? Nessa imagem, gente, é uma imagem que engloba um todo. Engloba plantação, pessoas indo, pessoas vindo, pessoas trabalhando, pessoas vendendo, pessoas comprando, pessoas estudando, indústria, ali provavelmente uma energia eólica, tem estudos de todas as formas, empresas, agro e indústria junto. Isso tudo é algo que a gente está vendo, mas o ponto principal, que é o quê? É o invisível, que são os micro-organismos, nós não estamos vendo nessa foto. Só que eles estão em todas as partes dessas áreas que a gente acabou de ver e acabamos de relatar. Vendo isso, em qual área que te chamou mais atenção? Onde você vê que você pode trazer a sua inovação, que você pode trazer essa sede de aprender e de querer participar mais? É uma forma muito ampla, né, da gente ter essas opções para a gente poder colocar realmente no dia a dia. Então, a formação é um diferencial. A gente precisa de ter uma formação, né, uma aplicabilidade mais sólida. E em cima disso, a gente vê o quê? Que o nosso mercado ele está expandindo, está em crescente expansão nessa parte de microbiologia, né? Só que a gente vê que falta profissionais preparados. Sempre a gente escuta de uma empresa, é o assunto no Instagram, é o assunto no LinkedIn, o quê? Ah, mas tem vaga, mas não tem profissional preparado. Ah, tem vaga, mas não tem profissional capacitado. Por quê? As empresas hoje, elas querem um profissional que seja bem versátil, que ele saiba, seja específico, tenha um bom domínio de um determinado assunto, mas que tenha conexões com os demais. Eu posso não saber de fertilizante, por exemplo, mas eu sei da importância do fertilizante, a parte química, sendo junto com a parte biológica. Eu vou atrás de quem entende, para somar comigo, para fazer ponte comigo, para fazer a conexão comigo. Então, a gente precisa ter o quê? Essa formação, saber ter ciência do assunto, do que se trata. E é uma formação de mão de obra mais rápida também, porque ciência está em constante evolução. A gente está discutindo uma coisa, amanhã pode ser que a gente acabou de discutir agora, achar uma resposta, amanhã pode vir por terra e não ser. Ciência é isso, inovação a todo momento. Então, a gente tem que estar pronto para vivermos essa inovação. E isso é um gargalo muito grande nessa área da microbiologia, porque precisa realmente estar em constante atividade, vendo as oportunidades, enxergando os desafios para a gente poder vencer. E qual que é o perfil do profissional que o mercado então está buscando? É uma visão científica, é uma visão prática junto, é a capacidade de inovar, é principalmente aquela pessoa que tem uma conexão com a sustentabilidade, SG, o agro, a indústria, fazer esse casamento, essa união dessas ferramentas todas, da parte da bioeconomia, é algo que a gente precisa trabalhar isso hoje em dia. A comunicação técnica é muito importante. Então, as oportunidades, elas não estão só na fazenda.
Onde a gente pode encontrar, então, uma carreira para utilizar essa parte da microbiologia? Elas não estão só na fazenda, não estão só no solo, não estão só na parte de planta, elas vão expandir, gente. Elas estão na indústria, elas estão também na parte de laboratórios, elas estão em startups, estão em multinacionais. Às vezes eu posso não ter tanto informação assim no manual, no laboratório, mas eu tenho aquele dom, aquele feeling de empreendedor, que eu posso abrir uma startup. Quantas empresas voltadas para o ramo biológico não abriram nos últimos 10 anos para cá? Né? E aí é necessário, para não quebrar, ter bastante conhecimento e ciência do que está se trabalhando, para poder se garantir um bom produto. Então, tem caminho, tem ramo, tem oportunidade para vários segmentos nessa área do microbiológico. E aí, quem sai na frente, gente? Sai na frente quem tiver uma qualificação, quem tiver um estudo, quem tiver o conhecimento, e nessa hora o peso de um diploma de pós, um peso, um certificado de um curso, uma MBA, vale e faz muita diferença, porque você vai estar comprovando que você sabe, né? Essa solidez ali da informação, essa bagagem sólida para você falar, isso é muito importante. Então, uma formação especializada é igual a um profissional competitivo, é o seu diferencial. E aí, o que a gente vê? Na prática, então, um estudo de caso, aprender com quem está na linha de frente é o ponto principal. O que a gente vê, às vezes, quando a gente não está ali na linha de frente, ou fica só na bancada e não vai até no campo para ver, e às vezes está fazendo produto ali, mas eu não sei se deu certo com a planta, com a soja, se deu certo com a cana. Eu preciso ter pessoas ali na linha de frente para poder passar essa informação de volta para mim. Então, é muito importante ter essas conexões com colegas, com professores de diversas áreas dentro dessa parte da bioeconomia, para ver o que está sendo utilizado, quais são os desafios, quais são as lacunas que estão tendo no dia a dia, né? E eu quero provocar vocês mais uma vez. Será que vocês, então, ouvindo isso tudo, nessa masterclass, vocês já se sentem preparados para liderar esse movimento, para entrar junto nesse setor do microbiológico e vir junto para a gente poder desvendar mais esses caminhos? Porque desafios tem, e as oportunidades também vão ser para vocês, tem bastante, não é? Então, quem assiste de fora, o que vocês pensam? Vocês se encontram nisso? Então, eu deixo essa provocação para vocês, para poder pensar realmente nisso, se faz sentido isso para vocês e aonde vocês estão nisso. E recapitulando, então, eu já estou acabando, recapitulando, o que nós vimos hoje, o que nós aprendemos hoje, então? Nós aprendemos que micro-organismos são seres pequenos e invisíveis, mas que têm um impacto enorme na nossa bioeconomia atualmente. Eles transformam tanto o agro na indústria, estão transformando de uma maneira geral que está movimentando esse setor, que está abrindo várias e várias portas e oportunidades para poder crescer essa parte toda profissional de cada um de nós. Seja na parte de desenvolver um pesquisador, um RTV, um vendedor. Isso vem mostrando que tem campo para várias áreas na parte da microbiologia. São os desafios. Então, a gente precisa capacitar profissionais para vencer esses desafios e para que eles estejam aptos a liderar essa transformação. E aí eu pergunto para vocês, né? Vocês estão prontos para transformar esse invisível em resultados concretos? Vocês se sentem capazes já disso? Será que precisa de mais alguma lapidação ali, alguma parte onde tem essa chamada para poder vir junto com a gente, para estudar mais, para aprofundar mais? Essa é a oportunidade de agir, gente, agora, ser um diferencial no mercado, porque o mercado está sedento por profissionais nessa área que entendam disso. Então, é uma grande oportunidade para a gente poder ir rápido de uma forma
que voa também na inovação, a gente trocar o pneu com o carro andando, fazendo pós e aplicando isso, porque o caminho está aí, as oportunidades estão aí, mas a gente precisa se capacitar para isso, tá bom? Bom, essa foi a minha mensagem que eu quis trazer para vocês. Eu espero que tenha alimentado um pouco mais esse anseio, essa vontade de querer mergulhar de cabeça nessa parte de microbiologia, né, do agro, da indústria, do campo, a indústria ao produtor, para a gente fazer essa ligação. Eu espero que essa conversa continue. Eu agradeço vocês, a participação de vocês, a paciência de vocês, e fico à disposição agora para perguntas, alguma troca de ideia, alguma informação, para a gente poder crescer em cima disso. Obrigada. Renata, obrigado. Muito boa, né? Essas ideias, né, que a gente coloca, e aí a gente tem, como você disse, né? Qual é o nosso momento, como vamos fazer, e a gente vai ter todos esses conhecimentos dentro da pós e unir isso, né? Para poder construir esses conhecimentos com cada professor que vai chegando da área, e aí vai agregando cada vez mais esses conhecimentos. Aqui no chat, aqui apareceu, dá para ver aqui? Deixa eu ver aqui. Eu mandou uma pergunta para você aqui. Tá, peraí, que eu não estou... Tá. É do Orleans, né? Isso. Ideias, a solução também. Ciência aqui, transferir os conhecimentos da bancada para em grupo, deve partir do pesquisador, indo atrás das empresas. Ou a empresa deveria buscar nas universidades sobre as novas linhas de pesquisa na área microbiológica. Bom, boa pergunta, Aliança. O que acontece? Eu posso falar isso para você, porque eu vivi realmente isso quando eu terminei meu doutorado, continuei na Exalc, mas fazendo prestação de serviço. O que a gente nota? A gente nota que as empresas, a maioria delas, principalmente essas empresas grandes, que já é empresa que utilizava o químico, exemplo, Syngenta, Bayer, BASF, elas estavam injetando dinheiro, assim, em universidades para poder fazer testes e validações, ou, se não, muitas das vezes, eles financiavam a tese de um aluno, por exemplo. Então, eles vão até a empresa, geralmente tem essa parceria universidade e empresa, e falam o que eles estão em busca. Ou, se não, eles começam sempre a acompanhar de perto como que estão essa questão de pesquisa, porque geralmente na universidade já está, vamos dizer assim, um pouquinho mais na frente, porque a gente não precisa escalonar lá, é bancário. Então, o primeiro pontapé ali, antes de ir para a indústria, é um pouco mais simples do que ir na indústria. Tem as suas dificuldades, tem os seus gargalos ali também, mas é o pontapé inicial. Então, a empresa, sim, ela vai atrás, ela oferece e pega. Só que, ultimamente, o que eu tenho notado é que as empresas estão abrindo suas áreas de P&D, suas áreas de pesquisas e fazendo desenvolvimento também dentro da empresa. Então, eu vejo esses dois cenários. Há uns anos atrás, quando eu fazia um mestrado e doutorado, não. Principalmente no mestrado, que é bem mais lá para 2010, eles pagavam e a gente executava. Tinha o projeto, mas agora eles estão abrindo áreas de pesquisa na empresa. Mas mesmo assim, eles ainda continuam indo atrás da universidade por rapidez, às vezes em algumas técnicas. Às vezes na empresa não tem todos os equipamentos, todos os insumos para poder fazer os testes e acabam fazendo parcerias com universidades para poder entregar esse tipo de produto. Não sei se eu consegui responder como você tinha perguntado. Mais alguém tem alguma pergunta? Pode abrir o microfone. Se não tiver, a gente vai organizando aqui, né, Renata? Sim. E a gente vai colocar a gravação no site para vocês.
E para quem está aqui agora, eu vou deixar aqui já no chat para vocês o link do certificado. Vocês preenchem o e-mail corretamente, o nome, que aí vai para a caixa de e-mail de vocês. E aí pode ir para o spam. Aí vocês olham a caixa de spam se esse e-mail foi direcionado para lá, tá bom? Deixa eu colocar ele aqui. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Sou Selma, sou aqui do Nordeste. Queria parabenizar pela palestra, né? Obrigada. E agradecer esse espaço. Realmente foi muito pertinente a criação dessa pós. A doutora Cristiane viveu na pele e como dá consultoria numa gama de indústria, então ela pode ver que a gente não encontra tão fácil conhecimento, né, com relação a produtos de livros. Então, assim, vai mais pela experiência e o quanto ela já ajudou o setor, bastante fomento nessa linha de microbiologia da indústria de açúcar. A minha pergunta é a seguinte, professora Renata, dentre as vossas pesquisas desses insumos biológicos, já pode ser detectados problemas lá na fermentação, né, por injeção desses micro-organismos? O problema que a gente vê quando chega na fermentação, pensando em escala industrial, é justamente o tempo. Como eu falei para vocês, deu o exemplo do bolo. Quando a gente faz uma receita só, uma quantidade, que a gente fala batelada de laboratório, vamos dizer assim, a gente gasta, vamos supor, 1 litro de meio de cultura para poder desenvolver. E isso é uma quantidade ínfima, é muito pequena. E aí, geralmente, a gente consegue uma boa oxigenação, uma boa agitação e, com isso, um bom desenvolvimento das cepas ali. Quando a gente vai para a parte de fermentação, na parte da indústria, a gente trabalha com 5 mil litros, dependendo do bioreator que tem lá, e isso tudo muda o quê? A quantidade de oxigênio que se coloca, a quantidade de estabilizante que se coloca, que aí agora vai gerar realmente um produto. Então, às vezes, quando vai, a gente tem que fazer tudo por escala, a gente não pode sair de 1 litro e passar para 5 mil litros, por exemplo. Nós temos que ir devagar nesse processo para a gente poder ver o gargalo onde a gente vai encontrar. Onde a gente precisa injetar mais oxigênio, por exemplo, ou injetar mais glicose, ou injetar mais estabilizantes, isso pode dar problema sim. Mas, depois que se encontra o caminho das pedras, vamos dizer assim, aí é igual produção de remédio farmacêutico. É só você colocar ali e, por si só, a batelada já faz e já sai o produto. O problema é só o início. O início que é o mais difícil, e depois que você ajusta todo o processo do produto, aí as coisas caminham bem. Muito bem, só para pedir agora um conselho. A gente percebe que na área agrícola também está inoculando, né, os nutrientes na cana, e às vezes a gente da área industrial não tem nem conhecimento o que é de fato eles estão usando lá no meio biológico. Alguma dica que a senhora pode nos ajudar para que eu possa já fazer uma rastreabilidade partindo do agrícola e tentar fazer um checklist dentro do que está entrando na minha fermentação? Olha, quando a gente fala de fazer rastreio com micro-organismo é muito complicado, porque nós não podemos marcar porque não é um organismo modificado, né? Tem lá as suas exigências, né? As questões regulatórias. O que eu posso falar para você é, se você trabalha com um produto, que é um produto realmente industrial, vamos dizer assim, não é on-farm, você tem como, pelo menos, ter uma predição um feeling melhor para você ter certeza do que você está falando, no sentido de não ter uma contaminação. Quando a gente trabalha com farm, é mais complicado, porque você não sabe o que está entrando ali. Você não sabe quais são a quantidade que tem de cada um.
Quando a gente trabalha com produto industrial, produtado realmente ali, a gente já tem naquele vidro, naquela bambona, o que seja, todo o processo, o que tem, quanto tem, quantas células tem ali naquele pacote, por exemplo. No on-farming, não. Então, aí é algo que não tem como você nem sequer predizer o como faz. O que eu posso te dar de conselho é mistura. Se você não sabe o que é, não coloque, porque você pode estar colocando em risco não só a lavoura, mas a sua vida também. Muitos dos micro-organismos que a gente trabalha, que é de produtos, eles podem ter também alguma patologia humana. E a gente, só com o estudo que a gente tem como saber disso. Então, é um ponto muito agravante e precisa realmente de bastante cuidado. Se você não sabe a cepa que você está utilizando, se está colocando tudo junto, tenha cuidado, porque esse não é o viável, não é o correto para poder trabalhar com o biológico. Entendido. Obrigada, viu? Imagina. Só um complemento aqui, Mari. A parte que você perguntou ali. Quando chegar dentro da pós, onde vai ser tratada a questão de filosofia da cana, toda aquela parte de plantação, provavelmente o professor, sim, ele vai trabalhar o que está sendo utilizado lá naquele momento, né? Então, aí pode ser um gancho nessa aula específica que você vai entender o que eles estão inoculando lá na plantação para você fazer aquele mapa mental, digamos assim, né? Olha, eles estão usando esse tipo de organismos, então, como que eles são, como que eles proliferam, ou seja, quando chegar o momento, né, Renata, da aula específica mesmo, aonde vai ser tratado o que, de fato, lá na plantação, ela está sendo utilizado para cana, né? E aí vocês vão ter essa noção, de fato, real, do que realmente estão aplicando. Aí aí é mais questão de pesquisa, na minha opinião, né? Questão assim, que eu sou da área de química, né? Entra mais uma pesquisa da empresa, né? Exatamente. Será se aqueles inoculantes, aquele material está sendo utilizado lá no campo, ele está chegando lá na empresa, ele está afetando a minha fermentação, ele está competindo? Então, aí cabe o estudo, igual a professora diz, é mais um estudo, que poderia até a questão que o Leandro falou, buscar uma universidade, fazer uma pesquisa de campo, saber se aquele micro-organismo está afetando a minha bacalhada ou não. Então, essa pós ela vai trazer para vocês essas visualizações, mas chegar no fato real, se está no momento interferindo ou não, ela vai ser um start que vai começar agora, porque eu acredito que vai começar agora, porque quem trabalha na indústria, ele não tem a noção do campo, e agora ele vai saber. Então, vai ser muito abrangente, até empresas, se quiserem, começar a fazer essas pesquisas. Será se realmente eles estão ali, esses mecanismos caos, eles vão afetar? Então, eu acredito que vai ser muito produtiva essas discussões, porque dá muita linha de pesquisa. Dá, é o que mais a gente vê. Só de curiosidade, Selma, para poder te responder, eu trabalhei uns 4 anos no CTC, é o Centro de Tecnologia Canavieira, aqui em Piracicaba. E aqui desenvolvi um produto, um bioinoculante, para a variedade específica da semente sintética de cana-de-açúcar que eles estão desenvolvendo. O que a gente fez? Eu isolei, junto com a equipe, nós desenvolvemos um produto especificamente para ser utilizado ali na fase de semente mesmo, da cana-de-açúcar. Qual que foi o gargalo, a dificuldade? A gente fez isso no laboratório, a gente valida isso em casa de vegetação, não podemos validar isso em campo, assim, em aberto, do nada, não pode ser dessa forma, tem que ter os locais propriamente para poder utilizar a parte do microbiota, porque senão a gente contamina o solo. E aí a gente faz isso primeiro em casa de vegetação. E aí, na hora que faz a batelada mesmo, no laboratório, que é pequeno, que você consegue ver, geralmente, se tem alguma contaminação por ambiente,
e alguma coisa do ar que entrou é notório, muitas das vezes, a turbidez, aí você já vê que você já perdeu a batelada, turbidez, cheiro, a espuma que é formada, às vezes, no que a gente desenvolveu antes não tinha. Então, tudo são indícios. É muito difícil chegar, você não saber quando está ou não contaminado lá na parte da indústria. Porque se porventura acontecer, é muito difícil, porque quando se faz, eu não sei se você já teve a oportunidade de entrar num laboratório de indústria, numa produção realmente de binoculante, é igual você entrar para um laboratório mesmo de coleta de sangue, é tudo assim, um hospital. Você tem que ter todos os cuidados para você não levar nada de micro-organismo contaminar, é tudo muito limpo, tudo estéril, tudo é esterilizado. Então, são condições que é muito complicado na fase de escalonar dessa forma em fábrica, indústria, para poder contaminar, tem que acontecer alguma coisa muito assim grave no processo. Quando a gente está em estudo, ainda assim pode acontecer em bancada, mas na indústria, tenta pensar como uma indústria farmacêutica. Eu acho que é o exemplo mais fácil. Que faz um antibiótico, é um produto, é a mesma coisa do que um remédio, é um processo, o cuidado do processo de fazer é a mesma coisa. Então, acho que a ideia, a sua preocupação maior, não é depois lá, porque depois que você vai na plantação, você está vendo o que você está aplicando ali, está escrito no rótulo do seu produto. E você vai lá e você aplica. Ao ponto que você aplicou no campo, está aplicado. Porque ali no solo, não vai ter só aquilo que você aplicou no solo, são milhares de micro-organismos. Tem como a gente trabalhar. Para você ter ideia, esses micro-organismos que a gente vê que está sendo desenvolvido o produto, é 3% do que existe, do que é poupável da gente trazer, isolar, e a gente chama de cultivar. Muitos não são cultiváveis em laboratório, é só dentro da planta, ou se não é só no solo. Então, a gente trabalha com uma condição muito pouca, porque é o natural deles, a gente não consegue trazer uma gama, né, de diversidade microbiana para ser cultivado em laboratório. Mas o ponto principal tenha certeza do que você está levando para campo e qual que é a função daquele binoculante para a cultura que você está trabalhando. Ok, muito bom, muito boa explanação. O Tiago também complementou, e eu já vou solicitar, né, o nosso agrícola, né, frente ao que é que eles estão utilizando lá, para que a gente tenha conhecimento, porque a gente nem tem. A gente da indústria não tem, a cana chega e tal, mas diante da relação boa, né, com o agrícola, a gente pode se envolver mais, sim. Muito obrigada mesmo. Mais alguma pergunta? Até bom esse questionamento. Vai ter um módulo da pós, que é microbiologia agrícola, que é amostragem, cultivo, isolamento e caracterização de micro-organismos. Então, esse módulo da pós vai trazer muita elucidação do que temos ali no solo, né? Até para entender esse mecanismo in-house e saber como que ele se desenvolve, né? E como que se ele vai competir ou não lá na frente. Então, esse módulo acho que vai ser muito agregador às dúvidas de quem trabalha no setor industrial. Sim, acho que principalmente em quem pensa em desenvolver um binoculante, né? Sim. Para poder entender como que é feito. Bom, pessoal, então vou mandar para vocês aqui o link do certificado, aqui no chatzinho. Vocês podem preencher. E vai automaticamente para o e-mail de vocês. E como eu disse, se não aparecer na caixa de entrada principal, provavelmente o seu e-mail direcionou para o spam. É só ir lá e aceitar, porque pega o certificado. Qualquer dúvida pode me chamar no particular, no grupo, que eu ajudo aí.
Ok, então hoje encerra com a professora Renata ou tem mais algum módulo? Então, hoje vai só um pequeno recorte, né, Renata? Acho que foi um pequeno recorte da pós como um todo em si, né? A pós ainda não começou, hoje é só uma temática, uma problemática que a gente está trazendo, e ela vai abranger também dentro do escopo dela, né? Mas a aula mesmo, a gente vai começar assim que a gente fechar toda a parte da documentação dos alunos, organizar, já mandar os cronogramas, e aí vocês vão ter as aulas específicas de cada módulo, que vai aprofundar cada conhecimento daqueles da promoção da matriz curricular. Tá, já então, agradeço. Professora, eu printei a tela que tinha o vosso e-mail e qualquer coisa, gostaria de ter esse canal para curiosidade, para sugestão e para dicas, tá bom? Não, fique à vontade. Quando quiser, é só mandar lá que eu respondo, tá bom? Tá, joia, obrigada. Obrigado, Maria. Obrigado a todos vocês por tirar esse tempinho. Agora deixar vocês descansarem, porque amanhã a rotina novamente, né? E é isso. Muito obrigado pela participação de todos aqui. E a gente se vê em breve, aí, daqui a 2 semanas. Aí. Quem for começar após, vamos seguir esse conhecimento. A gente já viu que vai ter muita discussão e vai ser muito boa essa pós. Aguardo vocês, então, viu? Bom, obrigada, então, a todo mundo por esse tempinho. E, como eu falei, espero vocês, então, na pós, para a gente continuar essa conversa, tá bom? Um abraço.